Estamos de volta para mais um Bíblia Fala. Nesta segunda-feira vamos iniciar aqui mais um percurso de 5 episódios, onde diariamente iremos estar aqui na Rádio RCS e também no Facebook da Rádio, no Hope Channel Portugal, para que você possa acompanhar o Bíblia Fala, onde nós estamos com a Bíblia aberta na primeira epístola de Pedro, e é de lá que nós temos tirado, digamos que, o ponto de partida para as nossas conversas com o Pedro Esteves. Iremos voltar então a 1 de Pedro, capítulo 2, e eu quero ler consigo os versículos 13 a 17, que diz: Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos. Como livres, e não tendo a liberdade como capa da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Pedro, num tempo em que nós vemos que se debate muito, de alguma forma, tanto a política, e muitas vezes nós colocamos, de alguma forma, em causa os políticos que temos, os governantes que governam o nosso país e o mundo, como é que nós podemos realmente tirar destas palavras de Pedro os ensinamentos para termos uma visão correta daquilo que é os governadores e até mesmo os políticos? Há aqui, sem dúvida, reflexão útil e interessante para nós. Eu creio que vale a pena ainda assim fazer aqui um preâmbulo, uma introdução, que acho que vai servir bastante bem para a leitura deste texto, mas, aliás, para o que vamos ver esta semana, esta introdução creio que pode ser muito útil. Jorge, nós devemos ler a Bíblia, sobretudo numa busca muito profunda de encontrar princípios. Princípios que possam ser aplicados independentemente do tempo e do contexto em que vivemos. Isto significa o quê, em termos práticos? De que quando nós abordamos a Bíblia, especialmente em muitas das suas preocupações mais pragmáticas, ou seja, que têm muito a ver com a realidade das pessoas que viveram no tempo em que a Bíblia foi escrita, quando nós olhamos para esse pormenor, que não é um pormenor na Bíblia, é uma coisa de grande relevância, nós percebemos, na verdade, que em termos da letra, há bastantes coisas que estão na Bíblia que não podem ser aplicadas no tempo em que vivemos, por exemplo. E porquê? Os exemplos são variados, não teremos o tempo para aprofundá-los, mas nós vamos, por exemplo, à lei de Moisés, e nós encontramos na lei de Moisés coisas absolutamente chaves, que continuam a ter uma grande validade para a nossa vida. Até porque, começando por esse exemplo, se nós queremos que Deus revelou aqueles conselhos, as leis globalmente, que Deus, através de Moisés, deu ao seu povo, eram leis de vida que regiam a vida do povo, desde o ponto de vista da saúde, dos relacionamentos, em termos sociais. Ora, se Deus deu aquelas leis, com certeza que ali há sabedoria. Claro. Deus não dá coisas só porque se lembra de forma arbitrária ou que são contrárias ao que é bom para o ser humano. Por isso é que nós, na verdade, quando lemos a lei de Moisés, encontramos lá muitos princípios válidos e úteis que vale a pena aplicar. Se nós formos à letra da lei que lá está escrita, vamos perceber que uma parte significativa do que lá está, ou nós não o podemos aplicar daquela forma, que está registada, ou, na verdade, estamos a aplicá-lo, por exemplo, leis de higiene, que são diversas. Nós, na verdade, o mundo hoje evoluiu de tal maneira que nós já estamos a aplicar aquelas leis. Aplicamos de uma forma diferente dentro do estilo de vida que temos. Mesmo muitas de leis de natureza social, criminal, etc., no fundo aqueles princípios mantêm-se válidos. Nós não os podemos aplicar porque não estamos debaixo de uma teocracia como ali era o caso. Mas os princípios, se lermos Levítico, Números, muitas daquelas leis que ali encontrarmos, lá está. Se formos fazer uma leitura em busca de princípios, nós encontramos muitos. E então esses princípios podemos aplicá-los universalmente. Eram válidos naquela altura, eram válidos no tempo de Jesus, serão válidos hoje e continuam sempre a ser válidos. No Novo Testamento, já referi este aspecto aqui algumas vezes, os apóstolos escrevem as cartas em função de quê? Da realidade que as pessoas estão a viver. Nós temos temas a ser tratados nas cartas que vão desde a prostituição e a maneira como os homens e as mulheres se relacionavam com o problema da prostituição. Temos problemas da maneira como as pessoas comiam carnes sacrificadas, por exemplo, a ídolos pagãos.
Ora, se nós formos ler textos como estes e vamos rapidamente perceber que numa leitura mais superficial diríamos, bom, isto aqui não vale a pena ler, não tem implicação para nós, hoje as carnes sacrificadas a ídolos não é um problema para nós. Então fazemos o quê? Podemos dizer assim, bom, não vou ler esta parte porque não me interessa. A questão é compreender isto. Há uma diferença entre ler a Bíblia na letra da lei, digamos, como se fôssemos à procura de regras, e ler a Bíblia à procura de princípios. Os princípios, nós, mesmo em circunstâncias particulares ou que têm a ver com o contexto social, político, etc., ou até geográfico do tempo em que foram escritas, esses princípios podem ser aplicados. Ora, ainda acrescento um ponto aqui importante. Algumas pessoas poderão correr o risco, umas por excesso, outras por defeito, mas é muito importante compreendermos que o contexto no qual a Bíblia foi escrita, ou seja, o contexto e as circunstâncias, o ambiente social, cultural, em que os profetas e os apóstolos escreveram, não foi inspirado por Deus. Claro. Quem está a ser inspirado por Deus são os profetas. Nós até temos a convicção, porque temos evidências bíblicas, o que leva muitas vezes a afirmarmos que nem são propriamente as palavras textualmente que são inspiradas, são as pessoas, os homens e mulheres que escreveram os textos que estão na Bíblia, eles é que foram inspirados por Deus. Logo, nós não podemos dizer que o primeiro século da era cristã é um tempo inspirado. Ou seja, que, por exemplo, a organização da sociedade naquele tempo é de acordo com a vontade de Deus. Ora, tanto não é que muitas vezes Deus revelou aos seus profetas e aos apóstolos coisas que até contrariavam, muitas vezes, muitos desses princípios. Ou pensar que o tempo em que Israel, enquanto povo, recebeu mensagem dos profetas, era um tempo e um contexto inspirado por Deus. É muito importante saber fazer esta distinção. Agora, isto leva-nos então, com o tempo que temos, podemos ainda chegar então a esta mensagem, embora este preâmbulo que eu fiz aqui, ele vai ser útil para tudo o que vamos ver ao longo desta semana. O apóstolo Pedro aconselha, exorta os crentes à igreja a que ele está a escrever, portanto estamos a falar no primeiro século, estamos a falar por volta do ano 60, 65 depois de Cristo, portanto é nesse período que nos encontramos, ele exorta estes crentes a fazerem o quê? Honrarem e respeitarem as autoridades governantes. No caso, ele vai dizer honrem ou honrai ao rei. Ora, vamos então ver. Na letra, nós que vivemos numa república, digamos assim, bom, honra ao rei, isto para nós não tem interesse nenhum, claro, porque nós não temos rei. Isto lá está, é a leitura literal. Claro. Mas a Bíblia deve ser lida não neste esforço, digamos, de andar à procura de que palavras é que se aplicam, é num esforço de compreender os princípios. E os princípios estão expressos nesta reflexão do apóstolo Pedro, eles claramente são universais, ou seja, podem aplicar-se em todo o tempo. E então permite-me usar um minuto para agora percebermos que nestas palavras que tu leste encontramos dois princípios claros. Primeiro, que os crentes, por reconhecerem Deus como Senhor das suas vidas, por reconhecerem Jesus, uma vez que são cristãos, como o soberano das suas consciências e da sua vontade, não estão escusados de serem submissos, leais e respeitosos das autoridades humanas. Claro. Muitos dos reis, governantes ou governadores mesmo, a que o apóstolo Pedro se refere, em muitos momentos foram os autores de leis e enfim, completamente injustas e contrárias até aos princípios de Deus. Mas isso não significa que o Senhor não chama o seu povo, na sociedade em que está, saberem respeitar a autoridade humana. E esse princípio ele estabelece em todo o tempo. Isto significa que nós podemos ter um governo que até, vamos dizer, em termos políticos, em termos conceptuais, podemos não concordar com certas leis. Isso não significa que nós, por sermos cristãos, possamos ter uma postura de dizer, bem, eu como respondo diretamente diante de Deus, não reconheço a autoridade do Primeiro-Ministro ou do Presidente. Não, o conselho, a exortação que nos é dada pelo apóstolo é honrem as autoridades. Ele não está a dizer que eles vão ser fiéis a fazer tudo. Está a dizer que a nossa obrigação é honrá-los. E em segundo lugar, é como que um princípio que vai, precisamente, coadjuvando com este, é que nós devemos preocupar-nos em praticar o bem.
Porque as pessoas que praticam o bem, em princípio, em condições normais, a sociedade não vai... Eles não vão ter problemas com as autoridades, o princípio é este. Claro. Por isso, se nós nos esforçarmos em praticar o bem, muito mais facilmente nós poderemos honrar as autoridades que estão à nossa volta, porque quando praticamos o mal, aí, mais facilmente, entramos em conflito com as autoridades. Então, estes dois princípios, eles são claramente universais, mesmo se as autoridades que regiam no tempo de Pedro não são de nada, de todo, comparados ao tempo em que vivemos. Ficam aqui estas, no fundo, estes dois aspectos que podemos retirar desta passagem de Pedro, respeitando as autoridades e fazendo o bem. São duas áreas que qualquer um de nós pode fazê-lo no seu dia-a-dia, deve fazê-lo, para que possa ser feliz e possa também, de alguma forma, receber as bênçãos de Deus. Encontro marcado amanhã, neste mesmo horário, aqui na RCS, ou então, se preferir ver o vídeo, poderá assistir no Facebook da rádio, em facebook.com/RádioRCS, ou então pelo Whoop Channel Portugal. Está tudo dito por hoje, voltamos amanhã.